Olá, queridos e estimados alunos, sejam todos novamente bem-vindos à nossa aula PowerPoint Show, né? Onde eu estou apresentando para vocês a continuação da nossa escola literária, que dá continuidade ao realismo, a acompanhante do realismo chamada naturalismo. Vamos ver como se iniciou o naturalismo, a sua origem, o seu contexto histórico e cultural, principais autores, principais obras e as suas características. O naturalismo, ele foi um movimento artístico e cultural que surge em meados do século XIX na França também, juntamente com o realismo. Tratava-se de um estilo que se manifestou na literatura, no teatro e nas artes plásticas. Para muitos, é considerado uma ramificação ou um braço do realismo. Na literatura, o seu precursor foi o escritor francês Émile Zola. A partir da publicação da obra, o romance experimental, em 1880. Essa obra foi considerada uma espécie de manifesto literário do movimento naturalista. Seu livro que merece destaque um dos principais, ou se não o principal, é Germinal, publicado em 1885, no qual o escritor descreve as condições subhumanas dos trabalhadores de uma mina de carvão na França. No geral, os principais temas abordados na literatura naturalista são miséria, violência, crimes, patologias humanas, sexualidade, adultério, dentre outros. No Brasil, o naturalismo começa bem no finzinho do século XIX e tem como marco inicial a publicação do romance O Mulato, em 1881, do nosso grande escritor Aloísio de Azevedo. A obra tem como tema central o preconceito racial. Também merece destaque a sua grande obra, O Cortiço, em 1890. Nesta obra, Aloísio de Azevedo apresenta um teatro da realidade brasileira do século XIX. Isso mesmo. O Cortiço está apresentado mediante as relações e o comportamento de cada personagem na obra. Da mesma maneira, os escritores naturalistas brasileiros estão preocupados em demonstrar os problemas da realidade social, política e econômica. Por esse motivo, muitos deles estão focados nos temas relacionados com a abolição da escravatura. Já em Portugal, o naturalismo tem início com a publicação da obra O Crime do Padre Amaro, em 1875, de Eça de Queiroz. Portanto, as principais características do naturalismo foram: especificarei em um próximo slide. O naturalismo, então, tem em seu contexto histórico-cultural os choques ideológicos de classe, burguesia, industrial versus proletariado, o Manifesto Comunista de 1848, entre Karl Marx e Engels, o capitalismo industrial da burguesia, o princípio do lucro empresarial, o avanço tecnológico, a mecanização dos centros industriais e também, na tecnologia, a melhoria e a rapidez dos meios de transporte e comunicação, construção de estradas de ferro, o telégrafo, o avião, o automóvel, a navegação a vapor. No cientificismo, o desenvolvimento científico das as ciências que evoluem na época, a filosofia materialista, teorias científicas. E, no realismo-naturalismo, as tendências são apresentadas. No realismo,
apresenta-se a prosa, e no naturalismo também a prosa entre essas obras, né? Época de mudanças. Na segunda metade do século XIX, a ciência impõe-se como a única ou como única explicação para todos os problemas da humanidade. A visão idealizada do mundo e da sociedade é substituída por uma concepção, uma ideia de vida pautada em atitudes materialistas e científicas. Desenvolvem-se novas correntes filosóficas e científicas também, e disseminam-se as ideias liberais, socialistas e anarquistas. A literatura, como expressão do homem em seu tempo, torna-se analista. A pena transformada em bisturi corta e recorta o comportamento humano em busca de uma explicação e métodos para essas explicações, certo? Nesta época de mudança, os arroubos do coração, ou seja, os amantes, os apaixonados, cedem espaço à concepção materialista apoiada nas conquistas científicas. Então, o naturalismo nasce, com o livro Bom Crioulo, que insere-se nesse momento uma grande ideia do homossexualismo da época. Essa pintura, que faz parte da nossa literatura, é a Carruagem de Terceira Classe, 1863 a 1865. É uma pintura de Daumier Honoré, de 1808 a 1879, né? É a pintura, faz parte da nossa literatura. A arte se confunde com a literatura. A literatura é pintura, escultura, música, poesia, né? Então, Madame Bovary, em um trecho do seu livro, diz: eu tenho uma religião, e mesmo até mais do que todos eles, com suas momices e charlatanices. Eu creio em Deus, creio no ente supremo, num Criador, qualquer que seja, pouco importa, que nos pôs neste mundo para desempenharmos os nossos deveres de cidadãos e de pais de família. Mas o que não preciso é ir a uma igreja, beijar salvas de prata, engordar com a minha algibeira uma súcia de farsantes que vivem muito melhor que nós. Fala de homens, personagem de Madame Bovary e de Gustave Flaubert. Ainda no livro de Madame Bovary, de Gustave Flaubert, há uma pequena passagem da fala de Homais: porque o podemos venerar de qualquer maneira, num bosque, num campo, ou mesmo contemplando a abóbada celeste com os antigos. O meu Deus é o Deus de Sócrates, de Franklin, de Voltaire e de Beranger. Eu sou pela profissão de fé do vigário saboiano e pelos princípios imortais de 1789. Né? E ainda continuando a fala de Homais, ele diz mais o seguinte no livro de Madame Bovary, de Gustave Flaubert: por isso não admito um Deus que passeie no seu jardim de bengala na mão, aloje os amigos no ventre das baleias, morra soltando um grito e ressuscite ao fim dos 3 dias, coisas absurdas por si mesmas e completamente opostas. Além disso, há todas as leis da física, o que nos demonstra que, de resto, que os padres têm sempre permanecido numa ignorância torpe, na qual se esforçam por melhor as populações. A era das revoluções. Então, nessa época do naturalismo, acontecem muitas revoluções. No século XIX, foi pródigo em transformações de toda a ordem.
política, econômica, social, filosófica, cultural, sobretudo científica. Essas mudanças determinaram os rumos do século XX e obrigaram a reformulação de várias perspectivas tidas como fundamentais até então. O capital atropela não apenas os limites máximos morais, mas também os puramente físicos na jornada de trabalho. Ele usurpa, toma o tempo para o crescimento, o desenvolvimento e a manutenção sadia do corpo. Ele rouba o tempo necessário para o consumo de ar puro e luz solar. Marx, em seu livro Capital, de 1867. O capitalismo industrial já estava em curso, criando uma nova burguesia. No momento pós ou depois da abolição da escravatura, eram impingidos salários miseráveis à numerosa classe da população, a classe proletariada, gerando conturbações sociais. A era das revoluções. As ciências queimavam, fervilhavam de descobertas, especialmente as ligadas à biologia, levando às novas ideias e ideias filosóficas e concepções que revisavam os conceitos religiosos e os consagrados. A era das revoluções. Dentre elas, as correntes de pensamento, destacamos o positivismo, o determinismo, o evolucionismo, o marxismo e a psicanálise desenvolvida por Sigmund Freud. E muitas outras coisas aconteceram neste momento da nossa literatura que se confunde com a história. Nós vamos ver algumas características do realismo e do naturalismo na nossa próxima aula, onde nós apresentaremos o racionalismo positivista de Comte. Ok? Até a próxima aula de literatura, onde nós abrangeremos mais sobre as características filosóficas, científicas, sociais, culturais da época, para que saibamos descobrir a realidade do passado que nos influenciou no presente. Tá bom? Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Um abraço.